cota de cuidado com ela já deu. Agora, ou vocês da Canção Nova cuidam, ou vai ficar lá, ela não entra mais. E eu achava que aquela moça não iria mais voltar, porque ela foi levada lá quase que na marra, estava com a cara feia, não conversava conosco. Eu até comecei a acreditar que ela tinha problemas de fala, porque ela não respondia nenhuma pergunta, e assim foi durante meses, ela frequentando a nossa casa. Por incrível que pareça, ela voltava toda quinta-feira, que era o nosso dia de oração. E depois de meses, ela indo muda, resolveu começar a conversar conosco. E assim que ganhou uma liberdadezinha, ela pediu para que eu rezasse por ela. Como eu já sabia da história, peguei uma boa equipe para poder me ajudar nessa oração. Coloquei algumas condições para rezar por ela. Que condições foram essas? Levar a sério a oração. Levar a sério a oração, porque nós não temos tempo para poder desperdiçar com quem quer brincar, né? Quem quer jogar com a espiritualidade por causa das próprias carências. Falei, ou então, se você quer realmente uma vida transformada, você vai levar a sério o atendimento de oração e as orientações que você vai receber. Isso foi no ano de 96. E ela concordou. E quando chegou o dia de rezarmos por ela, foi uma oração extremamente difícil, complicada e do jeitinho que a moça que levou ela lá tinha contado. E no meio ali de uma dessas manifestações espirituais, eu já estava cansadíssimo. A oração já durava umas 2 horas e a gente não via progresso. As pessoas que estavam me ajudando não aguentavam mais conter a moça, porque ela ficou muito violenta, fora de si. Então eu fui diante do Santíssimo e disse a Jesus: Senhor, ninguém pode querer a libertação dessa moça mais do que o Senhor. Eu quero que ela seja libertada, mas o Senhor quer muito mais. Meu Deus, tudo que eu sabia eu já fiz. Eu já rezei, eu já pedi, eu já supliquei. Já procurei de todas as formas rezar pela libertação dela. E eu estou esgotado, não sei mais o que fazer. Então, Jesus, eu vim aqui no sacrário te entregar a responsabilidade. Se ela sair do jeito que ela está, a responsabilidade é do Senhor, porque o Senhor é o único que pode libertá-la. Eu não posso. Então, diante da minha limitação, eu estou voltando lá para dispensar acabar esse momento de oração e dispensar essa moça. Foi essa a minha oração. Quando eu virei as costas para o sacrário, para ir em direção à moça, me veio claro a seguinte palavra: essa moça está assim por um ódio profundo que ela tem pelo pai, porque aos 9 anos de idade o pai a estuprou. Claro como água. Então eu pedi que todos saíssem. As pessoas saíram. Esperei até ela ter um mínimo de estrutura, e eu fui conversar com essa moça, sabe? Disse para ela: fulana, eu preciso que você assuma o domínio de si. Peça a Jesus que te dê a graça de permanecer consciente na oração. E fui perguntando aos pouquinhos, porque até Deus nos dá a ciência, mas nos dá também sabedoria, porque uma revelação poderia ser, quando não houvesse caridade, como uma pedrada também, não é? Então é preciso saber propor a palavra de ciência. E eu fui conversando com ela e disse assim: isso começou por causa de uma mágoa, não foi? Ela começou a chorar. Foi uma mágoa contra alguém que você amava muito? Essa menina gritava. Falei: essa pessoa fez uma violência sexual contra você? E aí, chorando, ela fez com a cabeça que sim. A última pergunta que eu fiz para ela foi a idade e a pessoa. As últimas perguntas. Falei: foi por volta de que idade? Uns 9 anos?
Essa menina berrava. E por fim eu perguntei: foi seu pai? Quando eu perguntei: foi seu pai? Ela quase desmaiou. Rezamos. Fui puxando para que ela perdoasse o pai, porque ela precisava perdoar o pai para ser liberta, gente. O pai ficou viúvo, a mãe dela morreu, e o pai começou a usá-la como mulher. E ela entrou num desprezo tão grande por si mesma. Ela se tornou tão desesperançada de si própria, que ela se jogou. Aos 11 anos de idade ela já estava na prostituição, na drogas pesadas, cocaína, heroína. Aos 21 anos de idade ela estava com um cafetão, agenciando a prostituição dela. E já era o 7º aborto que ela havia cometido, tanto que a pessoa que fez o aborto disse para ela: você pode ficar tranquilo que a partir de agora você não vai precisar mais de alguém para fazer o seu aborto, porque o seu útero se tornou inconsistente para segurar qualquer criança. A partir de agora seus abortos serão espontâneos. Triste demais uma coisa dessa. A pessoa disse isso para ela como se fosse uma boa notícia. Triste demais. Então era essa moça que estava ali na minha frente. Já tinha passado por várias clínicas de recuperação que a rejeitavam porque ela tinha esses problemas lá dentro da clínica, e depois corre a fama, então as clínicas já nem queriam mais pegá-la. Foi uma pessoa considerada irrecuperável. E depois daquele momento de oração de cura interior, e que ela pela primeira vez, chorando, sofrendo muito, foi capaz de dizer que perdoava o pai, essa moça sumiu de lá por mais de 2 meses. E passados 2 meses ela voltou e veio conversar comigo e disse: olha, passei esses 2 últimos meses odiando você. Eu falei: mas por quê? Falou: eu vim aqui para te perguntar, quem foi que te contou? Porque ninguém sabe disso. Quem foi que falou para você? Então sentei com ela e expliquei para ela o que era a palavra de ciência. E ela entendeu o quanto ela foi amada por Deus, como o Senhor iluminou aquela história terrível, aquela história de trevas, para dar àquela moça a libertação. E olha, nós vimos no decorrer de 6 meses uma libertação esplendorosa que anos de tratamento não conseguiu realizar. Nós vimos aquela moça abandonar a prostituição, abandonar o álcool, que ela era viciada em álcool, abandonar as drogas, mudou do lugar onde ela estava para se livrar do cafetão. E essa moça passou a frequentar a nossa casa, se tornou uma pessoa que de um amor assim por Deus, palpável. A última coisa que essa menina deixou, que foi o que mais difícil para ela se libertar, foi o cigarro. Por incrível que pareça, ela conseguiu deixar a prostituição, deixou droga, deixou o álcool, mas o cigarro, eu vou te falar, foi a última coisa que ela conseguiu deixar, mas foi uma libertação completa na vida dela. Bendito seja Deus por isso. Graças a Deus por isso.